Eu estou aqui, acabei de tomar o meu café. Te amo também, minha filha. E o Braulio Nápoles entrou ali também, embaixo da Bruna. E Rafael Portugal, meu filho querido, bem-vindo, te amo. Tanta gente boa. Braulex está aí, nanana. Rafael, você, o Braulex, um bocado de gente chegando. E enquanto esse número vai subindo, vai crescendo, e nós estamos aqui há apenas um minuto, e já houve uma... A Barbrinha também está aí. Beijo, Barbrinha. Deus te abençoe. Te amo, Rafa. Deus te guarde, meu filho. E tantos outros amigos amados. Aqui passa rápido. Nem sempre eu consigo identificar todos. Portugal, seu figura. A Bruna te ama, ela está dizendo aqui. E assim é gostoso. Muita gente do meu coração, da minha alma, da minha família. E é um privilégio para mim, enorme, como só Deus sabe. Eu quero iniciar esse papo de graça, que é o primeiro papo de graça nosso no Instagram, depois de 11 anos na televisão, na VMV-TV. Enquanto estivermos nessa quarentena, eu não vou poder usar nosso estúdio, equipamento, porque precisa de gente para operar e não é possível agora. Eu sou do super grupo de risco, então tenho que ficar em quarentena de verdade, não é aquela meia quarentena, é para valer. De modo que é aqui no Instagram que nós vamos dividir a tela, eu e o Braulio, conversar com você. Então, se você tem perguntas para me fazer aqui, como é no Papo de Graça, eu peço que você escreva para o Braulio no Instagram dele, Braulio Nápoles. Você vai, escreve no Instagram do Braulio Nápoles e ele coleta as perguntas e vai trazer daqui a pouco para a gente conversar, tá bom? Mas antes de tudo, hoje, eu quero ler um salmo que a vida inteira sempre me acompanhou e me fez um bem enorme ao coração, todos os dias da minha vida. E eu posso dizer todos os dias da minha vida, porque eu fiquei apenas 18 anos da minha vida sem ler este salmo para mim. Desde então, ele é meu, e eu o leio para mim, e recebo dele os milhões de benefícios que ele já me trouxe em épocas, em circunstâncias, em dores, em dramas distintos da minha vida, nos quais ele teve a sua aplicação extraordinária e me fez um bem enorme. Então é o Salmo 142. Não é no Face do Braulio, é no Instagram do Braulio. Ele está aqui comigo, ele tem um Instagram, Braulio Nápoles, é lá que você fala com ele. É o Salmo 142, um salmo de Davi, uma oração que ele fez quando estava na caverna, fugido, escondido dos inimigos de Saul, que queria destruí-lo, acabar com ele, dar cabo da existência dele. Davi passou um pedaço de vida, mais de uma década, escondido nas cavernas, nos antros da terra, fugindo da morte. Ou era o rei Saul com inveja, com ciúme, achando que Davi tinha se tornado estrela em Israel, uma estrela maior do que ele, e que isso lhe tinha subido a cabeça.
Então Saul, surtado, narcisístico, hipocondríaco, paranoico, resolveu matar Davi, que era genro dele, e ficou tentando fazer isso, aniquilar Davi, que era o seu principal general. Mas o ciúme, a inveja, a sensação de ter ficado diminuído pela grandeza do outro, fez com que o coração dele se enchesse de todas as vontades e os humores destrutivos em relação ao seu general, ao seu ministro da guerra, ao ministro das relações exteriores, por assim dizer, que era Davi. E o ódio cresceu tanto, o ciúme, a insegurança no coração do rei, que ele passou a perseguir Davi, e Davi fugia dele mais do que de qualquer outro inimigo, do que, por exemplo, dos filisteus. Enquanto Saul viveu, ninguém foi mais perigoso a Davi e odiou mais do que o próprio rei, para quem ele, teoricamente, trabalhava, servia e ajudava. Então vocês vejam como esses dramas bíblicos antigos, de 3.000 anos atrás, têm a sua recorrência na história humana o tempo todo, em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, em todos os regimes. Existem reis ou autoridades para as quais o servo tem que servir quase que de modo escondido, porque se ele puser a sua paixão de serviço para fora, ele haverá de sofrer perseguição. E é o caso de Davi aqui. E ele diz, fazendo uma oração: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Ele tem convicção de que não há nada entre ele e Deus. O rei poderia querer matá-lo, mas ele sabia que o Rei dos Reis o ouvia. Então, quando você tem homens poderosos querendo destruir você, mas você tem confiança naquele que reina sobre tudo e sobre todos, a sua atitude em relação à perseguição, à opressão, sempre será diferente, como Davi manifestou a vida inteira. Ele é um dos maiores mestres de resposta à perseguição que a Bíblia apresenta. E é um dos indivíduos mais enrijecidos pelo fato de ter sido abominado a quem servia e de ter uma vida tão polimorfa, tão exuberante, que provocava ciúme em todos os lados. Era homem de guerra, estrategista general, poeta, profeta, gestor, habilidosíssimo em todas as artes da luta e da defesa, bonito, charmoso, tocava e cantava e compunha. Então, para o rei Saul, que se comparava com ele, dizia: como é que eu vou alcançar? Só falta ele o reino, porque no mais o povo todo diz: Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. O povo todo considera que ele é superior a mim. Ele tem uma avaliação absolutamente superior a mim. E o odiava por causa disso. Mas ele diz: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, a minha voz, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo, é uma palavra linda, derramo
É como um vaso que você vira e deixa o unguento precioso, o perfume se esparramar. Derramo perante Ele a minha dor, meu sofrimento, a minha angústia, a injustiça que eu sofro. À sua presença exponho a minha tribulação, apresento diante dele a injustiça que me circunda, que me oprime, que me devasta e que é tão perversa, que é tão injusta, que é tão pessoal, que é tão sem base. Não fiz nada a esse homem, só estou tentando ajudar. Por que que de repente ele me odeia tanto? Por que que ele me odeia tanto? Por quais dos bens que eu tenho feito ele me odeia tanto? Quando dentro em mim me esmorece o espírito, ele diz: Tu, Senhor, conheces a minha vereda. Eu acho esse texto, esse verso de Davi uma coisa linda. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, porque em circunstâncias como essa, de perseguição em perseguição, com a autoridade incansável quanto a te querer mal do nada, a te trazer ameaças, a publicá-las, e você tenta entender, e não quer nem entender o que entende, que o que você de fato entende é que não há nada objetivo, só subjetivo, e que o outro te odeia não é pelo que você fez contra ele ou contra alguém, o outro te odeia por você ser quem você é. E o complexo de inferioridade, a insegurança, a hipocondria psicológica do outro é tão grande que ele projeta em você todos os medos dele, os pânicos dele, e você passa a ser o objeto do que você não fez, do que você não criou. Você passa a ser o ponto de mira da raiva inexplicável, dos sentimentos de antipatias mortais que existem no coração de certas pessoas. E tem mais. Quanto mais você sobe nas hierarquias dos poderes, quanto mais você entra no ambiente das cortes, da política, da intelectualidade, da academia, da importância ou do significado religioso, ou empresarial, ou no mundo dos negócios, mais objeto disso tudo você se torna. Embora isso aconteça também em família. Chega uma pessoa nova na família. A família já existia antes dele, ele entrou depois. Tem outros lá há muito tempo. Aí, de repente, essa pessoa chega e começa a fazer muita coisa que muda aquela família para o bem, que começa a alterar, que começa a alegrar, que começa a trazer felicidade. Logo, logo, ele vai perceber que os antigos, os poderes viciados daquele conjunto familiar vão começar a antipatizá-lo. Isso é extremamente comum, é normal. Eu, particularmente, já vivi isso algumas vezes na vida e sei exatamente como funciona. Aliás, em cada um dos ambientes que eu mencionei aqui, deles todos eu tenho vasta experiência e sei como funciona esse espírito da inveja que, não tendo pretexto objetivo contra você, se transforma num ódio gratuito, numa antipatia inexplicável contra a sua vida. Então ele prossegue e diz: quando dentro em mim me esmorece o espírito, porque viver com isso dá um cansaço, dá um desânimo, dá uma vontade de chutar o balde, dá uma vontade de dizer: para mim chega. Você nunca teve nada na vida
vida parecido com isso, nem que seja bem pequeno, do tamanho das relações cotidianas que você existe, quando você fica se perguntando, olhando pelas costas, dizendo, meu Deus, em que eu ofendi essa pessoa? Qual o mal que eu fiz? Qual o mal que eu fiz por servi-lo com tanta alegria? De onde vem esse espírito ruim? E você sofrer de maneira inexplicável, você sofrer perseguição, antipatia, malquerência, inveja, ciúme, hostilidade, em relação às quais você nunca ofereceu contrapartida, nem proposta, é gratuita, frequentemente deixa você completamente esmorecido. Eu quero confessar que provavelmente a coisa que mais me tenha esmorecido na vida tenha sido isso, como ontem mesmo a minha mulher me dizia, um pouco antes da gente dormir, do nada, ela voltou para mim, a gente estava vendo um filme, ela falou, você passou boa parte da vida, eu não estou nem falando de antes de se converter, porque você dava motivos antes de se converter. Mas depois de se converter, os últimos 52 anos, 47 anos da sua vida, foram de muito perrengue, muita inveja, muita gente que você amava e o cara só queria te usar, que você cria que havia reciprocidade, mas não havia. Quanta tristeza, quanta decepção. Ela conhece, não conhece todas, porque foram tantas, que nem eu tenho alma para narrar tudo, mas ela conhece as que mais me machucaram, as que mais me doeram na vida, e não foram dezenas, foram algumas centenas. E o que é que gera na gente? Gera exatamente isso aqui. O espírito se esmorece. O meu espírito já esteve esmorecido. Eu tive o espírito fortemente esmorecido em 2 ou 3 ocasiões. Uma delas foi por volta de 86, quando num ano só, 2, 3 amigos muito queridos, inexplicável, louca, ensandecidamente aprontaram contra mim aquilo que me chocou até eu não poder entender. 2 deles depois tiveram a honestidade de me explicar o que tinha acontecido com eles, mas tem um outro que disse que eu iria carregar essa angústia o resto da vida, porque ele não iria me contar. Na realidade, ele voltou e disse, você não fez nada, quem fez fui eu, mas eu joguei na tua conta, na presença da minha mulher e dos meus filhos, tudo que eu fiz, e eles não podem saber que eu fiz, porque se eles souberem, eles me deixam, a minha mulher me abandona. Então, é uma conta que você vai ter que carregar na minha casa para o resto da sua vida. Aí, gente, dá um esmorecimento no espírito que não tem tamanho. Você passa a carregar o que não é teu, atribuído a você, por caprichos, por subjetividades, por doenças da personalidade, da fragilidade de almas narcisísticas que não suportam enfrentar ou ficar do lado de ninguém que elas julguem que a elas seja superior, como Saul julgava que em relação a ele Davi fosse extremamente superior. Aí quando vem essa história, e Davi começa a fugir, de gruta em gruta, de caverna em caverna, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, vão nascendo filhos a ele no meio dessa peregrinação, e toda vez que ele pensava que o rei tinha se acalmado, porque tinha 1 mês de silêncio, 2 meses, sem nenhuma perseguição, lá vinha o tropel dos cavalos da morte do rei,
descobrindo onde ele estava e vindo contra ele. É um fardo insuportável. Vocês sabem que cansa demais. E ele diz: quando dentro em mim, nessas horas, nesses tempos, me esmorece o espírito, então tu conheces a minha vereda. Isso é que é lindo. Quando meu coração entra nesse estado de esmorecimento, de desistência, de falência, de cansaço, nessa hora, mais do que em qualquer hora, tu conheces as minhas veredas. Tu acompanhas o que está acontecendo. É quando ele diz: tu me conheces a minha vereda, mas na realidade o que ele está dizendo é que nessas horas Deus nunca esteve tão próximo dele, tão íntimo dos detalhes do caminho dele, das pedras no caminho. Ele conhece, ele se solidariza, ele anda junto, ele é o Paráclito, como Jesus disse acerca do Espírito Santo: é aquele que caminha contigo, é aquele que caminha ao lado. Eis que eu estou convosco todos os dias. É o Paráclito, é o caminhante que conhece a minha vereda, que anda comigo. Então, quanto mais atribulado, mais verdadeiramente autoexposto eu me torno diante de Deus e de mim mesmo, porque a tribulação me revela quem eu sou, a tribulação mostra o meu coração, a tribulação mostra o que eu carrego na alma. Não é o afago, não é o tempo dos prazeres, nem dos privilégios, nem das bonanças que mostra quem eu sou. É a tribulação que bota para fora de mim quem eu sou, dando a impressão de que Deus está me conhecendo, mas na realidade, eu sou um flagrante diante de Deus. A tribulação faz com que eu mesmo saiba o que está dentro de mim e que de outra feita fica oculto em mim nos tempos das brisas e das facilidades. Mas no tempo do vento quente oriental que sopra do deserto, e da angústia da sequidão, e da vontade de desistir, é nessa hora que sai pela boca a verdade do nosso próprio coração e a gente tem a chance de se conhecer. Como diz Moisés, ou aquele que escreveu aquela parte do Deuteronômio, com certeza não foi Moisés mesmo, mas o escriba judeu que escreveu, que narrou, os muitos escribas que narraram as histórias contidas no livro de Deuteronômio, que é um livro de repetições, ele diz de maneira maravilhosa que o Senhor falou a Moisés e falou a Israel que quando o conduziu pelo deserto por 40 anos, fez isso para que Israel se conhecesse. A gente não se conhece quando está tudo bem. Quando está tudo bem, até o diabo fica legal. A gente se conhece na hora da falência, da repetição, da recorrência, do tédio, da quarentena de 40 anos rodando em volta, sem ir a lugar nenhum, sem progresso, sem linha reta, sem conquista, sem projeto. É aí que a nossa alma, na falência, se manifesta. E lá em Deuteronômio diz: eu te provei para que tu manifestasses como se fosse para Deus aquilo. Mas Deus nunca precisou de explicação de ninguém. Ele sabe, como Jesus disse: vosso Pai Celeste sabe. Aquilo aconteceu para que Israel se conhecesse. Isso aqui, desse tipo, acontece para que eu me perceba.
para que eu conheça a minha própria vereda, porque eu sou um flagrante diante dele. Eu só preciso aprender a me flagrar, a me enxergar, a me discernir, a me perceber, a conhecer meus limites, a conhecer minhas fragilidades, a conhecer os nervos expostos da minha alma, pelos quais eu me deixo sensibilizar tão intensamente a ponto de desistir e de cansar profundamente. Então ele prossegue e diz: no caminho em que eu ando, me ocultam armadilhas. É uma experiência que muitos de nós já tivemos, de que jogam casca de banana, dizem coisas só para ver o que você diz em resposta, advogam teses nas quais eles não creem, mas sabem que você crê, só para você concordar e depois eles te pegarem dizendo: você concorda e você falou isto. Há muita insinceridade à nossa volta, para todo lado. Acontece até no casamento, eu vejo o tempo todo maridos botando casca de banana para a mulher, mulher colocando para o marido, para pegar o cara numa incoerência, numa incongruência. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha, Senhor, à minha direita, aqui vê, pois entre os que são meus amigos, que supostamente estão à minha direita, são os mais chegados, conforme uma expressão da antiguidade, o colocar à direita era colocar os mais chegados, os mais honrados, os mais críveis. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Até os que eu penso que são meus, são íntimos, não sabem quem eu sou, não querem me conhecer, me desconhecem por deliberação. Nenhum lugar de refúgio eu encontro, nem entre os meus próximos, nem na família, nem entre os amigos. Eu ando vigilante. Não há ninguém que por mim se interesse de verdade, para dizer: não, ele precisa de ajuda, eu vou me empenhar a favor dele. Às vezes, quando esse dia chega por inteiro na nossa existência, é que a gente conhece quem nós mesmos somos, de que é feito o estímulo do nosso espírito e do que se constitui a possibilidade do esmorecimento do nosso espírito, do que é feita a nossa vereda e do que pode bloqueá-la no nosso coração pelo desânimo, pelo cansaço, pela trama, pela armadilha, pela indiferença para com a gente, para com a falta de oferta de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, ninguém há que por mim se interesse. A ti eu clamo, Senhor, porque não há ninguém que por mim de fato se interesse. E digo a ti, só a ti, a mais ninguém. A quem mais devo eu dizer, se não há ninguém que olhando para mim não tenha apenas algum tipo de interesse ou de pensamento, ou não veja em mim uma commodity, uma moeda de troca para me entregar ao rei, para me entregar aos inimigos, para me entregar a quem quer que seja. Eu virei apenas um procurado, alguém em quem o valor não existe para o bem, só como moeda de troca para aqueles que carregam no coração o espírito da traição. Eu conheço esse dia, eu conheço essas dores, eu conheço esse sentimento. Eu não estou lendo um salmo que Davi escreveu, eu estou lendo um salmo que eu vivi muitas vezes, que conheço todo, mas também conheço aquele a quem Davi diz: a ti clamo, Senhor. Foi ele que me trouxe até aqui. Eu não sou um leitor desse salmo, eu conheço os intestinos das emoções, dos sentimentos, das dores, das lutas,
aqui descritas, e muitos de vocês sabem que é verdade o que eu estou falando. E o que eu estou falando como verdade é que na traição, na ausência, no desinteresse, na indiferença, na distância invejosa, amargurada, magoada, machucada, daqueles cujos espíritos são dominados pela mediocridade, pela comparação e por atitudes de tristeza em relação a qualquer que seja a sua experiência de vitória na vida, quando você conhece bem isso, ou você conhece a Deus, ou você está sozinho e perdido, porque eles vão te pegar, eles vão te achar na caverna e vão te comer vivos. Mas quando você tem essa interjeição poderosa contra a opressão de quem quer que seja, de homens ou de forças espirituais ou de grupos, seja de que natureza seja, quando você tem esse "a ti clamo, Senhor", quando isso brota de você, quando é verdade para você, quando é um "a ti" que declara que Deus está aqui, está perto, anda comigo, anda nas minhas veredas, é o Paráclito, é o Consolador, é aquele em quem eu posso confiar, é o Senhor. Então eu digo a ti, tu és o meu refúgio, meu único refúgio, ó Deus, tu és o meu único refúgio. Tu és o meu quinhão, tu és a minha porção, tu és a minha parte, tu és a minha herança neste mundo, na terra dos viventes. Meu recurso todo está em ti, vem de ti, eu não tenho outros recursos. Tu és o meu único refúgio. Eu não estou refugiado na caverna, eu estou refugiado nas asas do Altíssimo. Tu és o meu único refúgio. Atende o meu clamor. Porque a gente cansa e precisa de refrigério, precisa de alívio, precisa de férias da maldade, precisa de uma ilha, precisa de um sopro, precisa, todo mundo precisa, você precisa, eu preciso, Davi precisava. Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Me vejo muito fraco e essa é a realidade que a gente precisa admitir. Não adianta ficar dando uma de super-homem para Deus, Ele conhece as tuas veredas, Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você está muito, muito, muito fraco. Fraco emocionalmente, sentimentalmente, sensorialmente, psiquicamente, espiritualmente. Ele sabe que você precisa de férias da maldade para retomar o fôlego, para reconstituir seu ser. Tem alguém dizendo aqui, nós somos os dois, Saul e Davi. Meu filho, você só fala por você. Pode haver ambivalência em você de ser Saul e de ser Davi, você precisa se tratar. Porque no meu coração, com toda honestidade diante de Deus, eu não conheço nem um dia de Saul na minha alma. Sem nenhuma jactância, com todo quebrantamento, eu nunca andei perseguindo ninguém, tramando contra ninguém, botando laço para ninguém, desejando a queda de ninguém, torcendo contra ninguém. Agora você que disse, em nós existe Saul e Davi, está precisando de tratamento. Você precisa passar por Romanos 7, porque tem um Saul vivo e perverso em você,
e um Davi que nas horas de auto-vitimização se esconde. Mas essa não é a saúde humana, essa é a sua doença, essa é a sua dor, precisando de ajuda e tratamento. Porque eu só preciso de um Davi dentro de mim, e Davi já é complexo demais para ser tratado em mim. Eu não preciso de um hipocondríaco com vontade de matar ninguém, habitando ambivalentemente a minha alma. Para mim chega. Clamo ao Senhor, Tu és o meu refúgio, és a minha porção, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Essa capacidade de se ver fraco, de se apresentar a Deus dizendo: os outros podem até pensar que eu aguento tudo, mas Tu sabes que eu tenho os meus limites. Eu posso ter uma rigidez mais desenvolvida do que a da maioria, mas Tu sabes que chegam e existem horas nas quais o meu cansaço é tão grande, a vontade de desistir, a fraqueza é enorme, que o meu sentido de ser se enfraquece. Por isso ele diz: eu me sinto. Mais do que eu estou, ele apela para a emoção, para a sensação, porque é na sensação que a gente se fragiliza. Enquanto a gente anda pela fé, a gente se mantém firme, porque a fé não depende de emoção, de sensação, de circunstância, de adesão, de validação. Mas se a gente mergulha em algum nível, por menor que seja, de autopiedade, de autovitimização, de coitadismo, então a fraqueza na qual nós somos fortalecidos pela fé, agora dá lugar àquela vontade de desistir, de desanimar, porque é uma fraqueza adubada pelo sentimento, pela sensação. E a fé não é a sensação das coisas que se esperam ou a sensação dos fatos que se não veem. A fé é certeza, mesmo contra os fatos que se veem, mesmo contra as coisas que nós vemos e que aparecem diante de nós. Mas quando você mergulha no me sinto fraco, então a fraqueza é de uma profundidade incomensurável. No entanto, é melhor a fraqueza confessada do que a tentativa de camuflar a nossa fragilidade até diante de Deus. Tem gente que tenta camuflar a sua fragilidade até diante de Deus. Eu conheço tanta gente que o cara vem, eu sei como ele está por um fio. Mas se você pedir para ele fazer uma oração, parece que ele é o arcanjo Miguel. Ó Deus, Tu és o nosso Deus poderoso. Ele muda de voz imposta, cria um personagem poderoso, valoroso, e assim vai. Quando a única melhor saída que eu tenho é essa, de, na minha emoção fragilizada, chorar e dizer: Deus, fortalece a minha fé, porque as minhas emoções chegaram a um limite. Eu estou cansado e sem alternativa pessoal. Fortalece-me, Senhor. E eu quero enfrentar e eu vou me pôr em pé, apesar de fraco, crendo, porque pela fé eu sei que o Teu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Portanto, livra-me dos meus perseguidores, livra-me, livra-me, afasta-os de mim, silencia-os, salva-me de ter que viver sob a perseguição, a maledicência, o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme de todo esse pessoal. Salva-me, dá-me férias da maldade deles, livra-me dos meus perseguidores, porque eles são muito mais fortes do que eu, com certeza, muito mais fortes do que eu sozinho não encaro. Sem Ti eu não vou a lugar nenhum, me fortalece, ó Deus. Tira minha alma dessa quarentena, desse cárcere,
desse cerco, desse estado de sítio, porque eu vivo em estado de sitiamento, de gente olhando o tempo todo, querendo encontrar uma oportunidade para me derrubar. Tira a minha alma do cárcere, da prisão, da angústia, da fraqueza, da depressão, do esmorecimento de espírito, dessa angústia impotente. Me tira desse lugar, fortalece o meu ser, para que eu dê graças ao teu nome, para que, cheio da tua alegria, do teu espírito, da tua fé, eu dê muitas graças ao teu nome. E para que aqueles que são gente do bem, para que os que são justos, que ainda existem e que observam, para que eles e esses todos venham e façam parte da comunhão da minha vida, me rodeiem. Eu ando rodeado de inimigos, me envia amigos, Senhor. Amigos que me rodeiem, amigos que me abençoem, amigos que se importem, se interessam pela minha vida. Envia-me esses. Ah, como vai ser bom! Por quando tu me fizeres todo esse bem, e eu sei que esse bem me será feito. Senhor Jesus, eu te peço agora que essa palavra tão singela, tão perpétua, 3.000 anos, consolou Davi, os homens de Davi na caverna, as esposas e os filhos de Davi, os poucos justos que o rodeavam e o apreciavam, que essa oração que levantou deprimidos, angustiados, falidos, derrotados, durante milênios, 3 milênios de eficácia, botando em pé pessoas que já não criam mais em nenhuma forma de restauração. Que essa palavra viva, eficaz, verdadeira, que essa oração da alma, que essa oração visceral, que essa oração impotente, que essa oração sincera, que essa oração por graça, que essa oração humana e divinamente humana na sua fragilidade e na sua confiança, produza mais uma vez, como tem sido durante milhões de vezes, a eficácia consoladora, libertadora, fortalecedora no coração de cada pessoa que esteja aqui comigo dizendo amém, eu creio, eu tomo posse, eu vou aprender, porque essa não é só uma oração para orar, é uma oração para viver, é uma oração para aprender, é uma oração para dar passos sobre ela todo dia, outra vez e outra vez. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao meu amigo Braulinho para aparecer aí. Deixa eu ver se ele já está aqui nessa entrada. Dá uma entrada aí, Braulio, só para eu aqui por dentro. Eu posso até te achar por aqui, mas dá um trabalhinho a mais. Mas se você só puser Braulio Nápoles aí, eu clico em cima e te chamo para dentro, a gente divide a tela. Cadê você, meu garoto, Braulio amado? E aí, vai chegando, Braulinho. Alguém já viu o Braulio aqui? Eu só vi na entrada, mas eu não vi na saída. Agora eu quero ver. Tem muita gente com saudade de você. Você anda onde, Braulio? Esquentando a sua torrada aí na sua casa? Chega, Braulio, está aqui, estou aqui. Então, amém. Aleluia. Fazer transmissão ao vivo com Braulio Nápoles. Aqui. Vai entrar. Olha só. É só esperar e Braulio entra. Olha ele aí. Espero que a internet... Olha ele. Tudo bem, Braulio? Tem alguém aqui perguntando quem é Braulio. É alguém que nunca tinha assistido, certamente.
nos últimos 11 anos o Papo de Graça para fazer uma pergunta dessa. O Braulio é essa figura aqui. Ó. Teu som, Braulio. Abre teu som. Você está sem som, meu amigo. Abra seu som. Isso. Cadê seu som, Braulinho? Não, está completamente dessonorizado. Você tem que dar uma clicada aí num botão à sua direita embaixo para abrir seu som. O que está vendo? O que está vendo, brother? Você tentou fazer uma engenhoca? Botar um microfone? Fiz a engenhoca aqui, mas tira. Mas tá tudo... Tira, deixa o microfone limpo. Deixa o celular, é melhor do que a engenhoca. Chegou aí? Tá, agora eu estou ouvindo até as panelas da tua casa. Estou ouvindo tudo muito bem. O pessoal tá batendo panela aqui, 10h50 da manhã. É, né? Panela é normal. Eu tenho que fechar tudo que é porta. Se a gente fazer um programa na copa, ao lado da minha cozinha, tem que ter panela batendo, né? Sim, cara. Eu tô aqui no quarto, aqui, trancadinho, mas tá tudo bem. Eu tô de mudança, né, cara? A casa tá uma bagunça danada, mas vamos lá. Você muda quando? Eu tenho que mudar até o dia 30 de abril desse mês, né? 30 agora. E aí... Com Covid ou sem Covid? Com Covid ou sem Covid. O Covid, para a minha mudança, ele é irrevogável. É, né? Já tem um convite para a sua mudança irrevogável. Já tem um convite irrevogável. Não tem conversa, não. Tem que ir. Então, assim, já tô tirando o time. E enquanto isso, a gente vai fazer a mudança de máscara? Vou fazer a mudança de máscara. Ontem eu fui comprar uma coisa aqui perto de casa, aí eu tô usando máscara, normal. Mas eu tô achando que a galera tá vacilando, cara. Tenho notado isso. De 2 semanas para cá, às vezes eu vou na padaria, tal, porque eu dou uma saidinha de leve. O pessoal tá mais rueiro, assim, eles não mantêm a distância de segurança, o comportamento. Eu fui numa loja ontem comprar uma barra de ferro para colocar no armário lá do apartamento. As pessoas estão meio que assim, tem gente que toma cuidado, tem gente que não tá nem aí para a parada, Caião. Tenho notado isso, assim. E aí eu fico de longe, porque eu tenho as minhas comorbidades. Eu não posso dar mole, né, meu irmão? Não posso dar mole. Não brinque disso, não. Não brinco, não brinco. Eu tenho 18% do país, 20% do país, nas estatísticas mostram que não acreditam. Semelhantemente ao presidente da República, não acreditam. São tão discípulos dele que realmente não acreditam. Se ele marchar para a morte, eles vão juntos. Agora, 80% da nação acredita que é perigoso, que tem que tomar cuidado, não vai matar todo mundo em quem pegar, mas pode matar. Não só gente velha e com comorbidades, mas também gente jovem. Até criança está morrendo disso. Adolescente, jovem. Claro. Tem gente de vários tipos morrendo e nós não chegamos ainda no pico, né? Nós não chegamos no pico. O pico vai começar agora. Essa semana para frente, início da próxima semana para frente, é que a tendência é de haver uma ascendente e que o Mandetta, apesar de todas as vendetas, está tentando manter flat, está tentando ver se o pico não é tão alto. Se o pico for muito alto, a gente entra em falência hospitalar. Aí não tem como tratar as pessoas, não tem nem... A gente está numa situação tão difícil que quase ninguém foi testado no Brasil, muito pouca gente foi testada. Pode ser que a gente esteja cercado de gente com Covid assintomaticamente passando para os outros, para um lado, para o outro. Como o tratador do tigre, cara, assintomaticamente passou para o tigre mais 4 leões. Como é que você não passa? Como é que não passa para um velho como eu?
com cardiopatia, diabetes e redução pulmonar e não sei o que e tal. Então... Aqui, ó, a amiga está escrevendo aqui, ó, gente, não sabia que tem criança. Olha isso, Caio. A amiguinha escreveu criança. Aqui agora. Quer dizer, criança. Criança não só pega e passa. Criança pode morrer disso. Tem casos de crianças falecendo. Ou indo até a beira da morte, saindo do lado de lá num sofrimento enorme. E você viu o doutor Davi, o que pegou o corona, era um dos responsáveis pela saúde, ficou 15 dias afastado, viu o testemunho dele ontem? Lá de São Paulo? A pior coisa. Sim. A pior coisa que ele já experimentou na vida. Que não precisa morrer para você querer sair daquilo correndo para sempre. E nunca mais voltar para perto daquela possibilidade. Sim. Mas a cultura brasileira, é claro que eu compreendo totalmente quem mora nas favelas, nas comunidades pobres, e dou graças a Deus, que toda noite tem o som do caminhão de lixo passando aqui. E eu e Adriano oramos por esses homens, todos os dias. Hoje eu estou com vontade de, quando eles passarem, abrir a janela e fazer uma oração em voz alta por eles, que estão lá, pegando isso que ninguém pega. Esse sim é um serviço essencial. Se não for feito, vai se acumular aqui em cima, aqui na frente. É rato, é barata, é mosca. São Você já imaginou? Todos os Covids possíveis e imagináveis que vêm de todos os lugares. Então, graças a Deus por esses homens. Então, os profissionais da saúde, se não fossem eles, o que seria de nós, humanamente falando? Os que se dispõem a fazer entregas para idosos, para pessoas que estão com fome, os que trazem remédios das farmácias, os que cumprem um monte de deveres que são de natureza essencial. A gente entende completamente e, em geral, são os mais bem tratados. Eles chegam aqui em casa com luva, com máscara, com álcool gel, até o cartão que você dá para ele, ele passa o cartão, depois te devolve, limpa o cartão com álcool gel e te dá. São os carinhas da pesada, preocupados com eles próprios, suas famílias e com você. Você entende essa necessidade de serviços essenciais, os policiais, os bombeiros, os que trabalham nessas atividades. Agora, qualquer um que possa trabalhar de casa e que a si mesmo insiste em ir ao escritório, não faz sentido. Eu estou sabendo, por exemplo, de gente aqui nos ministérios, muita gente que poderia trabalhar em casa. Mas o cara sai de casa todo dia para ir para o ministério dele, para ficar tomando um cafezinho, batendo um papo, aquela história. De onda. Aquela praça funcional, praça do funcionalismo. E que podiam trabalhar em casa, sem correr risco nenhum, mas voltam para casa e aí botam em risco a mulher, filhos, isso e aquilo. Não faz sentido. O cara fica na praça do meu poder. Do meu poder. A praça do meu poder. Eu fico preocupado com a moçada das favelas. Oi? Vai nessa para ver o que acontece, se dá esse vacilo aí. Eu fico com muita preocupação com as comunidades das favelas, onde não tem alternativa. Claro. O cara não só tem que sair para trabalhar, senão ele vai fazer o quê? Assar rato, gato? Ele tem que sair para trabalhar. Tem que ganhar 5, 10 reais em alguma boca, em algum bico que ele faça. E volta para uma casa onde moram 10, 15, 20. Com crianças. Isso aí é que é o perigo. Eu acho que até aqui, meu amigo, pode ser que a gente se engane. Mas até aqui, literalmente, Deus tem sido absolutamente brasileiro. Sim. Porque, sim. Não é?
Deus tem sido brasileiro. Apesar das provocações, das tentações, porque tem gente tentando a Deus, pastores tentando a Deus, querendo abrir, venha que não vai acontecer nada, o pessoal interessado em não fechar o templo para não perder a grana, ficam tentando a Deus. Mas até aqui, o Senhor tem sido brasileiro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias, nem um mês. Estou esperando que a misericórdia de Deus nos dê livramento, porque a sugestão que vem do arbítrio superior é dividida. Tem de um lado aquele que advoga ir para a rua, liberar tudo, não está acontecendo nada, foi só um resfriado. E tem aquele que, do ponto de vista científico e com base no que está acontecendo na Terra inteira, sabe que pode ser devastador. Basta que esse negócio pegue. Se pegar mesmo, aí vai numa progressão geométrica para a qual a nossa miséria não está preparada para enfrentar. Mas é isso, brother. E você? Querido, é o seguinte, eu queria passar umas coisas para você, porque essa questão do corona, a gente está vivendo, né? Todo mundo está junto nesse barco. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu, eu queria que você comentasse. Eu, no começo do mês, quando a gente parou de fazer o papo, você falou, olha, a gente vai suspender, vou ficar quietinho, porque o negócio ficou sério aqui, vou ficar em casa. Você lembra? Você deu esse comando para a turminha e tal, a gente ficou quietinho. E eu, imediatamente, aderi para mim também. Falei, poxa, porque você é o cara que é uma referência para mim. Então, você falou, eu vou... Obrigado, né? meu amigo. Eu costumo ouvir. Costuma me levar a sério. Eu costumo. Vou ficar quieto aqui para eu não perder. Trouxe meus nenéns eu pra acho cá. que até o dia de hoje, nesses 11 anos juntos, eu nunca te dei um mau conselho, assim, espero. Não. Já me livrei de muito problema. Então vai, o pessoal que está vendo a gente, vamos ouvir o Caião, que é legal, vale a pena. Então é o seguinte, eu fiquei quietinho, trouxe os meninos para cá. A Adriana, minha mulher, você sabe que ela não pode, porque ela é da linha de frente, ela não pode sair. O trabalho dela tem 500 pessoas em um prédio, Caio. Tem um prédio que ela são 500 pessoas na sede da CACI aqui em Brasília. Resultado final, todo mundo foi para home office, tá a Adriana e mais 8 lá dentro, sozinhos, trabalhando nessa parte de atendimento da rede nacional do plano de saúde. E aí ela tem que ir. Então agora o ambiente tem 8 pessoas, cada um assim, uma distância de 50 metros, só fala gritando. Tá bacana. Mas enfim, o que aconteceu? Bacana. Quando você falou para mim, né, pra gente que ia suspender o papo, eu quietei em casa. Aí teve o isolamento. Pá! Tudo acabou. Todo mundo parou. Aí eu peguei o meu carro, falei, vou dar uma volta, ver se esse povo tá obedecendo. Você foi dar uma de espia. Eu fui dar uma... porque eu gosto de ficar analisando as coisas. Você é curioso, né, bro? Pra cacete, eu sou muito curioso. Aí eu peguei o meu carro e fui dar um rolê, entendeu? Aí eu tô andando aqui no bairro, que rapaz, era tipo uma quarta-feira, meio-dia. Cara, ninguém, show de bola, todo mundo, é como se fosse um domingo, tudo fechado, o povo assustado, aquela coisa toda, todo mundo quietinho, recolhido, papapá. Pessoal respeitando. Aí eu saí na primeira semana para verificar se o pessoal estava se comportando direitinho, para ver, né? Tava tudo bem, a cidade deserta, tudo certo, todo mundo quietinho, as padarias. Tem uma dona da padaria aqui perto de casa, que eu sou um padaria maníaco. Tem uma dona de padaria aqui que ela preocupada para olha como é que vai ser. Ela bate bola. Eu falei, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Bota a máscara nos funcionários para dar segurança, porque não parou a padaria. Resultado final, Caião, foi só o presidente parar na Ceilândia, aquele rolê que ele deu, que ele foi para o Sudoeste, depois ele foi para a HFA, que é o hospital aqui das Forças Armadas, lá no Sudeste também, que é pertinho do Sudeste,
E depois ele foi lá para Ceilândia. Rapaz, na outra semana, depois que ele deu esse sinal, na hora que ele deu isso, porque é uma, né? Isso é uma mensagem mais né? forte. É uma mensagem mais forte do que se ele tivesse feito um discurso. Ele foi para a rua, abraçou, fez isso, tocou, tirou foto, deu adeus. Depois começou a fazer declarações dizendo que ele está louco que isso tudo acabe. Ele já tinha dito que estava obedecendo só porque os auxiliares da saúde estavam querendo, mas por ele acabava com isso tudo. Vida normal, vida que segue. Tem alguns que vão morrer, como ele disse. Tem gente que vai morrer? Vai. Então não morra, mas deixa a gente trabalhar. Todo mundo vai morrer. Um dia todo mundo vai morrer. E agora, se tem alguém que vai morrer, morra dessa gripezinha, mas o país não pode ficar esperando esse pessoal não morrer. A gente não tem tempo para salvar ninguém. A gente não pode fazer a economia parar, senão eu serei mal avaliado no meu governo. O que está em jogo é a avaliação, o que está em jogo é a próxima eleição. Não tem nada a ver com salvação humana, saúde, com coronavírus. Ele é um atleta não morre disso. Uhum. E aí, que mensagem poderosa é essa, né, meu amigo? O que acontece? Quando eu volto na outra semana, o pessoal relaxou. Uhum. Aí já ia tranquilo. Agora, isso eu estou falando da primeira, segunda semana. Agora, quando foi ontem, nós estamos na terceira semana, né? Pelo menos na minha mente, eu acho que é a terceira semana. Quando eu saio agora, tá tendo gente que tá encerrado. Não tem conversa de coronavírus mais. Tem gente que tem consciência. Tem. Eu notei assim... Eu fui dentro de lugares e observando pessoas, eu estou notando assim, 60-40. Para 60 se protegendo, 40 não se protegendo. O que eu acho uma porcentagem um pouco assustadora. O que você acha, Caio? Não, eu acho tudo assustador e queria te fazer uma sugestão. A tua conexão não ficou boa na volta. Sai e volta, por favor. Sai, aí clica Braulio, que eu te puxo, e aí pode ficar boa. Eu vou te matar aqui, aí você... Agora, o interessante é que bastou a gente fazer esse comentário sobre o que está acontecendo, por exemplo, na cidade, que já teve gente dizendo assim, para de falar dos outros. Ninguém está falando dos outros, não é o vizinho, não é a vizinha, não é nada, não, é o país, é a gente. Não são os outros, é a vida. Então, aí tem outro que diz, para de falar esse assunto, prega o evangelho. Eu estou pregando o evangelho. A boa nova do evangelho ensina a gente a se amar, se proteger, proteger os outros, guardar os outros, fugir do perigo. Está aguardando o Braulio Nápoles responder ainda, ó, sinal de que a conexão dele não está tão legal. Vamos de novo, Braulio. Eu vou matar você aqui, que eu já te chamei e você não veio. Então, o que a gente está falando aqui, entra de novo, Braulio. O que a gente está falando aqui tem a ver com a vida. O Evangelho tem a ver com a vida, tem a ver com... Tenho compaixão dessa gente, porque já estão comigo há muitos dias e não tenho o que comer. Isso é Evangelho. Trazer 5 pães e 2 peixinhos e aumentar a comida para todo mundo é Evangelho. Evangelho tem a ver com a compaixão social que a gente também tem pelos pobres, pelos necessitados, pelos que não podem, pelos que não sabem, pelos que não conseguem discernir direito a mão direita da mão esquerda. Isso tudo é Evangelho, é profecia do Evangelho. Agora, não tem nenhum espírito, olha dentro dos meus olhos, olha bem.
para os meus olhos e ver se tem algum pingo de ódio. O que tem é um coração pastoral, paterno, humano, cidadão, profético, tentando ajudar como eu posso a minha geração. E é isso que eu estou fazendo de todo o meu coração. O tempo todo, tentando ver se as pessoas se defendem e se elas não caem na loucura de se entregarem a qualquer coisa que possa depois trazer riscos de vida. O que acontece é o seguinte: se muita gente morrer, a culpa é da falta de estrutura do Brasil. Agora, se não acontecer nada, a virtude é de quem, no achômetro, mesmo colocando a vida das pessoas em risco, disse que não ia acontecer nada porque era só um resfriado. Aí isso vai ser capitalizado politicamente para que as pessoas digam, viu, como o tempo todo não precisava ter havido nada daquilo. Agora, não é aqui, não é? Isso não começou aqui. Não começou na Bahia, não começou no Amazonas, começou na China, foi para a Itália, foi para a Espanha, para a França. O primeiro-ministro da Inglaterra, cadê você, Braulio? O primeiro-ministro da Inglaterra está na UTI. O Braulio saiu correndo de casa, deixou a gente sozinho aqui. Ó. O primeiro-ministro da Inglaterra... onde é que você está? Só tem aqui um pano marrom, cor de burro, quando foge. Mas você mesmo desapareceu. O primeiro-ministro da Inglaterra está lá na UTI. Não dá para brincar disso. O Trump ficou brincando disso, ó. Não é nada, não é nada, não é nada. Olha agora. Ele nem fala de outro assunto, é só esse o assunto. Parou tudo. Está parecendo a música da Última Trombeta. O mercado está vazio. Laraná, já parou. Laraná, nananana. Laraná, nananana. O rei está voltando. Está parecendo a Última Trombeta. Ninguém fala nada, um silêncio. Todos os temas, você veja como os temas de antes eram tão pouco importantes, eram tão implicantes, era tão para um fustigar o outro, que chega o coronavírus, invisível, e todos os temas desaparecem no mundo inteiro. Menos aqui no Brasil, onde a briga passou a ser contra o corona. Tem gente querendo defender a população contra o corona e tem gente dizendo pode chutar esse corona, já tem cara de bola, faz teté com ele e vai embora, que não é nada não. Mas aí, você voltou. Eu estava falando, assim, na hora que eu estava na frase aqui, uma observação, eu falei assim, falei contigo, quando o presidente foi para a Ceilândia, e tem aquele sinal que ele dá, aquele símbolo, aquele gesto dele. Aí o cara mandou aqui para mim, Braulio, aqui na live aqui, Braulio, você é petista? Eu não estou falando de política, você eu estou falando petista? de cidadania. Cara, nem o Braulio, nem eu, a gente só é brasileiro. Somos cristãos, cidadãos. E amor à vida e proteção às pessoas não tem nada a ver com nenhum partido. Só se você for um fanático partidário para projetar sobre mim os seus ódios. Mas eu não. Eu não sou nada. Eu não sou do PT, não sou da rede, não sou... Nunca fui de partido nenhum, não defendo uma ideologia partidária. Eu tenho uma ideologia. A minha ideologia nasceu numa manjedoura em Belém com Jesus de Nazaré. Essa é a minha ideologia. Jesus é a minha chave hermenêutica. Tudo que eu falo é a partir do ângulo do Evangelho e do Espírito de Cristo. Agora, tem gente, cara, que vai ter que viver 1000 anos internado ouvindo o Evangelho para compreender o que eu estou dizendo. Senão o cara pensa que eu estou falando de política. Tudo que eu não estou afim de falar de política.
Estou a fim de falar de política com polis, com P maiúsculo. Política é o que corresponde à vida social, à cidade, à convivência humana. Tudo que diz respeito à convivência humana é política. Então, saúde é política, educação é política, liberdade é política. Qualquer coisa que seja afeta a expressão da existência humana é de natureza política. Religião é política até quando ela não é politiqueira, partidária, se associando a grupos partidários e grupos de várias naturezas. A própria religião, a mais isenta de todas, pelo simples fato de aconselhar pessoas numa direção ou noutra direção, e de pessoas ouvirem aquele conselho, se transforma em política. Foi por isso que João foi mandado preso para a ilha de Patmos, acusado de ser um exilado político. Por quê? Ele fazia política, não tinha partido, ele não tinha preferência em Roma, nem no Senado, ele só não queria nenhum daqueles imperadores que eram todos uns diabos, uns Neros, uns Calígulas, uns Domicianos doidos. Isso ele não queria. Agora, ele só estava falando que Jesus era o Senhor, ensinando às pessoas um certo modo de viver, diferente de outro modo de viver, ensinando o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho, quando crido e praticado, altera a vida de práticas políticas cidadãs do indivíduo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que odiava não odeia mais, aquele que tinha inimigos perdoa todo mundo. Isso é de implicações políticas, mas não é política. Agora, o pessoal está muito viciado, muito doente, e ficam te olhando com esses olhos envenenados e pervertidos, e te ouvindo, querendo encontrar aquilo em relação ao que eles te acusem. E eles mesmos nem sabem o que eles pensam, não têm nem a menor ideia da grandeza e da profundidade do significado das coisas ditas, e fazem uma pergunta dessa: olha, você é petista? Ah, é ruim demais, brother. É ruim demais. É ruim demais. Aí a gente está falando de uma pandemia. O cara está preocupado se eu sou petista ou se eu sou... Mas é por causa de a gente estar falando... As pessoas estão... De uma pandemia e os caras estão com PT mania na cabeça. Bicho. O nego não está conseguindo respirar. Né? E olha que o PT não está falando nada da história. Você já notou que o PT está num silêncio danado? Caraca, cadê o pessoal? Quem está falando muito é o PSOL, é a Rede, são alguns partidos menores, mas o PT está calado, tá esperando o circo pegar fogo. Não está dizendo nada, não quer se queimar. A ideologia do PT é: contra Bolsonaro não precisa de luta, deixa que ele se queima sozinho. Estão calados lá. O Bolsonaro um bom suicida político. Agora, só voltando ao tema, Brolio, para quem não tiver os ouvidos entupidos e a mente blindada, aqui entre nós, não há nenhuma preferência ideológica. Nossa ideologia é do Evangelho. É liberdade, é justiça, não é igualitarismo, mas é a distribuição mais igual, mais justa, mais humana, mais adequada de tudo, para que ninguém passe necessidade e para que uns poucos não sejam sozinhos os donos do mundo inteiro. Você tem alguma coisa contra isso? Então, por favor. E aí, mano? Ô, Caio, você acha que o corona também, ele veio para nos curar, né, das nossas vaidades através de uma enfermidade? Alguns. Mas veja você só. Você acha que tem gente que claro que não. endurece a serviço? É só ver as declarações dessa live, que você vai ver que gente que não tem corona que cure.
Tem gente que não tem corona que faça o cara pensar. Não tem corona que faça o cara reavaliar. Não tem corona que faça o cara refletir. Ao contrário, a corona significa coroa. Tem gente que está transformando isso numa coroa de burrice maior. É uma corona de estupidez maior ainda. Não, tem alguns, eu estou conhecendo várias pessoas que estão aproveitando essa crise para crescer. Tem muita gente, eu estou vendo famílias melhorarem, algumas delas, casamentos melhorarem, casais se reconciliarem, pais e filhos terem mais tempo para conversar e aproveitarem isso. Eu estou vendo muitas coisas boas, gente arrogante que me confessa que ficou pequenininha na sua percepção de si mesma, de como uma coisa invisível pode destruí-la subitamente. Eu tenho visto alguns tirarem proveito dessa circunstância. E tenho visto outros que ficaram calados, porque numa hora como essa, se você não for médico, cientista, infectologista, a melhor coisa que você faz é ficar calado e ouvir a ciência, ao invés de ficar fazendo profecias de achômetro. Agora, tem um grupo que, cara, tem um grupo que no meio da Segunda Guerra Mundial, brother, com o Holocausto acontecendo, países em estado genocida, mortes para todos os lados, teve gente que disse: a melhor oportunidade que eu tenho de enriquecer é essa. Algumas das grandes fortunas mundiais foram feitas nos saques da Segunda Guerra Mundial, tirando dente de ouro, roubando os objetos das pessoas, fundindo, transformando em outras coisas, dando jeito para fazer apropriação, expropriação de propriedades que pertenciam a outros, que morreram todos e foram devastados. Aí chegam os grileiros, os abutres. Em toda grande catástrofe que não falta, são aqueles que se alimentam da carniça. São aqueles que têm na carniça a sua melhor oportunidade. Infelizmente. E é assim no corona também. Você vê agora, já tem gente faturando uma grana com máscara, inventando máscara, criando máscara. Ontem pegaram aquela quadrilha do gel, do álcool em gel, e tem um monte de gente fabricando álcool em gel no fundo do quintal, tudo fajuto. E o povo comprando, achando que vai se proteger, que está se limpando e não está acontecendo nada. Então, tem pessoas que simplesmente não têm consciência humana nenhuma. Nenhuma consciência humana. Tem gente vestida de gente, mas é diabo. Se você olha, pensa que é um ser humano, ele tem identidade, CPF, mas é um diabo com cidadania brasileira, americana, europeia, pensando em se dar bem em cima da carnificina, da dor, da miséria do próximo. É triste, mas essa é a natureza humana. E aí? O pessoal está fazendo álcool gel e vendendo como se fosse da China. É falso. Ué. A gente está vivendo um momento que... O que acontece, Caião? O falso agora é o que está aqui, não é o que vem da China. É o falso agora? É o que está aqui, não é o que vem da China, né? Porque a China tem essa mania tem essa cultura de que tudo que você compra que é chinês é falsificado. Bom, eu pensei que era do Paraguai. Eu pensei que era do Paraguai. O Paraguai tem o produto made in China. Mas a da China eu pensei que era só uma simplificação barateira de qualquer outra coisa que tivesse sendo feita. Eles iam lá e conseguiam fazer daquilo algo mais leve, com menos material, com menos dinheiro investido, fazendo em série industrial incomparável, aí enche o mercado mundial e a gente compra mesmo. Em Nova York, o que você mais acha é produto chinês. Não, agora, né?
depois que a China virou essa potência toda, ela começou a se firmar. Mas a China de 10 anos atrás era tudo xing-ling falsificado. Made in China. Virou até uma brincadeira, né? Made in China. O que é agora, isso aí? Comprou aonde? Não, Made in China. Tudo é feito na China. Tudo é feito na China. Não precisa falar isso, você sabe disso. Quer dizer, o álcool gel nosso aqui não é da China. O álcool gel não é daqui mesmo. É brasileiro. Só falta os caras venderem, cara, álcool gel que já vem com a cloroquina. Né? Aí fecha. Com a cloroquina. Com a cloroquina. Daqui a pouco vão estar vendendo cloroquina para colocar na piscina. Cloroquina para vão inventar, tome banho de cloroquina e fique livre do coronavírus. Mas vamos em frente, que eu acho que o pessoal já está cansado de coronavírus. Caião, deixa eu te perguntar duas coisas. Primeira, ontem a gente estava fazendo o Zoom íntimo, né? Isso. O Zoom íntimo com você, que está maravilhoso. Foram os dois primeiros, né? Os dois primeiras turmas, está bem bacana. O pessoal que está aí, então, quiser participar, é só ir no Instagram, tá tudo aí. Foi muito legal mesmo, participar. Especialmente a segunda turma, foi uma teteinha, foi uma delícia. Foi muito gostoso. Aquela conversa sobre o diabo foi extraordinária. Você curtiu, né? Foi, eu curti. Eu adorei também. Eu curti, acho que muita gente aprendeu muita coisa ali. Muito gostoso aquilo ali. Então, baseado naquele ontem, na primeira turma, a gente encontrou com o Cássio, que é o médico, né? Que foi o meu primeiro cardiologista. Aí o Cássio contou aquela história da vacina produzida em escala lá em Israel, etc. Cara, a mídia tradicional, você vê a CNN, a Globo.com, Globo News, a UOL, a Folha, enfim, a gente está checando todo mundo. Ela não dá muita ênfase a isso. É porque a história ainda não é uma história concreta. Como é que você avalia essa questão da mídia não chegar junto nessa história da vacina de Israel? A mídia... Cássio, que é médico. Ou é fake news, a gente não sabe. Eu passei a minha vida dentro da mídia. Eu nunca trabalhei para nenhuma emissora de TV, mas é como se eu tivesse trabalhado, não para, mas eu trabalhei com, dentro, muita redação, muito editor de notícia, muito dono de televisão, muita conversa com repórteres a vida inteira, e tenho ainda hoje uma quantidade enorme de amigos repórteres que me falam coisas na intimidade que eu não falo para ninguém, é uma notícia que eles confiaram a mim e eu fico aqui calado. Eu sei que numa hora como essa, a mídia precisa tomar um cuidado enorme quanto a essas divulgações, como se fossem dados oficiais. Elas só podem fazer essas divulgações em duas perspectivas. Ou quando é dado oficial, quando o próprio governo vai e anuncia, e legitima quando, por exemplo, quando a Anvisa de Israel disser existe, está aprovado, aí eles podem divulgar. Porque, de um outro lado, quando vem na base de WhatsApp, internet, notícia daqui, dali, vai sair, e eles divulgam, eles entram em descrédito total. Eles são acusados de fake news. Então, é o tipo de notícia, essa de cura, medicação, vacina, é a coisa mais grave numa pandemia, é isso. E porque é a mais esperada. Então, eles têm que ter muito cuidado. Eles não podem anunciar isso antes da hora. Aquilo que o Trump fez lá nos Estados Unidos de recomendar o remédio tal e tal, que esgotou em todas as farmácias americanas, foi uma loucura. Depois ele ficou se explicando. Aqui, o nosso presidente fez a mesma coisa. Gravou um vídeo de bermuda falando que tinha que tomar medicação tal e tal, que o Ministério da Saúde nunca recomendou, não fez nada. Cada um tem que ficar no seu quadrado, porque isso cai em descrédito e, no caso do achômetro, de alguém diz eu acho que...
que tem autoridade instituída, constituída, só promove um desequilíbrio no mercado. Corre todo mundo, compram-se todos os estoques e fica faltando para quem precisa, né? Então, aquela conversa ontem nossa lá no grupo, que ele disse, está chegando, eu disse, eu já ouvi essa história, já até um mês publiquei um dado de um jornal que falava a respeito, não vi ninguém repercutir mais isso, fiquei calado, porque eu posso até correr o risco de alguém dizer, não, Caio, não foi isso não, isso e aquilo. Eu tomo muito cuidado com notícia falsa. Mas quando não seja precisa, as pessoas não vão sair correndo para a farmácia por causa de alguma coisa. Mas a mídia não pode oficialmente dizer, olha, de Israel saiu na frente, em 3 meses haverá uma vacina, porque se a vacina não rolar e não for verdade, quem anunciar isso vai perder muito respeito, credibilidade e grana. Porque nessas mídias, o valor econômico, financeiro do anúncio, você sabe que está associado à audiência e credibilidade da mídia que faz isso. Então, eu não creio que a gente vai ouvir nada definitivo a respeito de vacina até que, oficialmente, quem quer que a crie, anuncie isso. Antes desse anúncio, qualquer coisa é perigosa. E aí? Entendi. Caião, uma pessoa perguntou aqui no começo da sua live, da live aqui do Papo, né? Que você estava pregando. Ele mandou essa frase e eu dei uma pescadinha na frase aqui para você. Caião, estamos vivendo o apocalipse, Caio? A gente sempre esteve vivendo o apocalipse. E ele deve estar me assistindo só aqui, porque se ele estivesse assistindo as lives da noite, ou vendo no YouTube, vendo no Face, vendo especialmente no YouTube, porque o que eu falo aqui está no Story, daqui a 24 horas saiu daqui, mas o Marcelo copia e põe tudo no YouTube. Eu venho falando desde o dia 16, toda noite. Não é que a gente já está no Apocalipse, a gente nunca não esteve no Apocalipse. Nunca não esteve. O Apocalipse é uma constante. O Apocalipse, Jesus inaugura o Apocalipse explícito da história humana. A cruz de Jesus é o grande signo, é Apocalipse 5, é o Cordeiro desatando os selos da história, do que viria, é a cruz. A ressurreição de Jesus é a consumação apocalíptica que nos dá a convicção projetada de que a história vai crescer no seu espiral crescente para consumar todas as coisas, e é por isso que o Apocalipse diz o tempo todo que aquele que crê já é vencedor, já é vencedor, já é vencedor, porque já está consumado. Então, eu sugiro ao meu amigo, para eu não ficar repetindo, por exemplo, essas falas sobre o Apocalipse, eu cheguei a falar 1 hora a respeito disso. Tem aí no YouTube, se ele procurar, o que Jesus diz sobre a nossa evolução escatológica da civilização humana, entre outros, ele vai achar. Ou se ele escrever no portal Caio Fábio, na lupa, o que Jesus diz sobre o Apocalipse, ou o que é o Apocalipse. Qualquer coisa assim, ele também vai achar muita coisa. Eu tenho falado, especialmente nesse tempo de coronavírus, eu tenho falado demais sobre isso. Então, tenta se atualizar, que você vai crescer na compreensão do que eu já disse, tá bom? Vamos lá, Braulinho. Mais uma daqui do Insta. Tá. Caio, Deus se calou e deixou a sorte dos homens aos homens? Eu também falei sobre isso outro dia lá, né? Deixa eu botar aqui a minha bateria, porque a minha bateria está acabando, brother. Esqueci de dar uma força nela. Ponto. Eu falei esses dias todos, eu falei de quem é a culpa, está lá no YouTube. De quem é a culpa. Falei sobre qual a filosofia do bem e do mal de Jesus. Falei sobre Deus entregou e deixou tudo correr por conta humana.
Falei sobre tudo isso lá, que ele está me perguntando aqui. Então, seria tão melhor para ele, porque teria uma dissertação muito mais longa, muito mais bíblica, e também me pouparia ter que repetir coisas que eu tenho falado recorrentemente, especialmente desse tempo de quarentena, não é? Então, é claro que não. A minha resposta, você está perguntando para mim, eu não sou deísta. Sabe o que é deísta? Deísta é aquela linha teológica que diz que Deus criou o mundo como quem dá corda num relógio, no universo, largou, e o universo está aí, clock, 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 e Deus foi embora para algum outro lugar. E aí eu teria que repetir milhões de coisas do que eu ensino por causa de um querido ou querida que não tiveram ainda a paciência de ir lá no meu YouTube e fazerem o dever de casa muito mais rico e amplo. E a minha resposta para você é claro que não, meu filho. Aí você pergunta, então onde está Deus? Está na cruz. Está na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Está na cruz solidário com o sentimento de desamparo humano. Está na cruz sentindo sede, tenho sede com os humanos. Onde está Deus? Está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles são estúpidos, não sabem o que fazem, não entendem nada, tem misericórdia deles. Onde está Deus? Está na cruz, vendo a orfandade humana e dizendo para Maria, eis aí o teu filho, dizendo a João, eis aí a tua mãe. Está na cruz aproximando pessoas diferentes, criando novas famílias que signifiquem novos potenciais relacionais para a orfandade humana. Aonde está Deus? Está na cruz, gritando para a humanidade inteira que está tudo pago, que está tudo consumado, que o pecado humano foi levado. Está na cruz, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A filosofia de Jesus é a viagem dele na cruz, onde ele cobre todos os princípios e perspectivas da dor humana, da angústia existencial de quem se sente em desamparo, a todas as demais vivências humanas, de todas as naturezas relacionais. E sobre isso eu falei quase 1 hora nessa live, aí explicando os detalhes de cada coisa e o significado dessa filosofia da realidade que Jesus apresenta. E onde está Deus nisso? Está morrendo pela minha estupidez que não entendo e está ressuscitando para a minha esperança, se eu quiser crer e viver com esse poder que enfrenta tudo. E olha, que o que a gente está vivendo agora é um ensaio, não é? Jogo é jogo, treino é treino. A gente está no treino, meu companheiro. A gente está só no treino, é treininho. A gente está fazendo pé-pé. A gente está brincando de squash na parede. Até a gente está jogando tênis com um amiguinho gordo. A gente não está ainda na pauleira de Wimbledon escatológico. Não, isso é brincadeira, é para a gente treinar. Eu tenho dito para os meus filhos, vamos aproveitar o treino, porque virão muitas outras pragas, muitos outros coronas, muitas outras idiotices, muitas outras guerras, muitos outros loucos, muitos desvairados governando o mundo, muita gente completamente obturada de razão, de percepção, de sensibilidade. Ainda virão muitas guerras, muitas revoluções, muitos choques de nação contra nação, muito problema ambiental, fazendo com que as florestas se incendeiem, o clima inteiro mude de tal modo que as mudanças que houve até agora sejam brincadeira perto do que ainda vem. O mar vai engordar, vai se empolar, os polos vão se derreter, os rios vão se poluir, as águas vão se envenenar,
os peixes vão morrer aos trilhões nos oceanos, os mares vão cheirar podre, as fontes das águas virão poluídas, os aquíferos serão manchados pela nossa intervenção. Imagina só, testes atômicos no subsolo, como podem vazar para dentro de aquíferos e poluir o último recurso de água que a gente ainda tenha na Terra. O ar vai ficar completamente poluído. Os homens vão ter que andar de máscara, não por causa do Covid-19, mas por causa do ar, por causa do oxigênio poluído, por causa do fato de que se respirar o ar sem máscara, você pode envenenar o seu pulmão. Nossas comidas vão ter que passar por testes e testes e testes. Nós nem começamos ainda. Isso aqui é apenas um treininho para a gente sentir o gosto amargo de uma pequena bolinha microscópica que, do ponto de vista do design, chega a ser até bonitinha. Dá até vontade de botar num cordão e pendurar no peito, de tão bonitinha que ela é, com esse poder devastador, mas o coronavírus ainda é uma jujubinha microbiótica, comparado com o que vem aí, com os bichos invisíveis que vão crescer contra nós, contra a nossa geração, contra os nossos filhos e contra os nossos netos. Agora, se você quiser crer, creia. Se não quiser crer, não crê. Como eu creio no que Jesus disse, infelizmente, não vejo os homens fazerem nada para transformarem as profecias de Jesus e dos profetas apenas em advertências que não se cumpram, porque o desejo bíblico, o desejo dos profetas, o desejo de Jesus, é que tudo aquilo que ele estava dizendo não se cumprisse. Que os homens se arrependessem, que os homens mudassem de mente, porque a humanidade tem um potencial extraordinário para ser um lugar maravilhoso. Cara, olha aqui. Até agora a gente não descobriu no universo nada parecido com esse cafofo. Isso aqui é lindo, é enlouquecedoramente divino. Água, o que é água? Água é uma manifestação da sublimidade. Essa distância do Sol precisa. A gente, alguns graus mais perto, torra tudo, alguns graus mais distante, inviabiliza pelo gelo tudo. Nossos movimentos de rotação, de translação, tudo absolutamente preciso. Inclinação também de 23 graus para um lado, 23 para o outro, sem variação, gerando as circunvalações dos ventos, as correntes marinhas, a variedade de vida que tem aqui. Tudo maravilhoso. Se a gente fosse inteligente, nós não somos. Nós temos apenas QI elevado para funcionalidades de produção de artefato e instrumento. Mas somos completamente destituídos de inteligência emocional, de inteligência espiritual, que a Bíblia chama de sabedoria. Isso não habita o planeta, habita o coração de uns poucos que são tratados como loucos. Como tem de vez em quando alguém que escreve aqui, seu maluco, cala a boca. E um dia ele vai chegar o dia dele chegar e pensar e dizer, meu Deus, eu ouvia a palavra de um homem de Deus com sensatez, com sabedoria, com amor, com fé, com boa vontade, com resiliência, todo dia, persistentemente, ridicularizei, porque eu sou um corona estupidez. A minha mente tem um corona estupidez, que não é 19, é 666 o tamanho do seu corona, é coronavírus 666. É o que muita gente
está quase cultivando. Tem gente que gosta de cultivar um coronavírus 666. Mas e aí, Braulinho? Caio. Tá para acabar aqui, queimou uma lâmpada ali, ó. Eu falei com tanta força que um pentecostal diria: o diabo não suportou. Deu uma queimada ali que ela fez, soltou fogo. Eu conheço as lâmpadas todas aqui, elas não fazem nada disso. Mas o poder foi grande, Braulio. Foi maravilhoso, o pessoal adora. Eu a amo, você sabe disso. Amém. Faltam 10 para o meio-dia. Você tem mais uma última pergunta a me fazer e aí a gente volta amanhã de novo às 10 horas da manhã. Tá bom, deixa eu dar só um recadinho, Caio. Tá. Assim, o cara mandou uma aqui, mas eu perdi a pergunta dele no meio da sua fala e eu não consigo copiar e colar igual eu faço lá no Papo de Graça. Mas eu vou, enquanto eu dou o recado, eu vou procurando a pergunta dele e te faço se conseguir, tá bom? Tá bom. Aqui, rapaz, achei, você acredita? Achou? Com esse tanto de gente aqui. O cara fala assim, ó, Caião, você acha que com esse afastamento social e a intensificação da comunicação eletrônica, as pessoas vão se robotizar ainda mais com o consentimento geral disso? Qual o maior mal que isso poderá trazer, Caio? Olha só, as pessoas já estão robotizadas sem afastamento social, porque basta um cara chegar e dizer pode ir que não tem problema, que os robôs vão para a rua. Então, robotização não tem nada a ver com isso aqui, olha. Eu estou trabalhando com isso aqui há 20 anos. Desde que eu parei de correr o mundo e rodar a Terra todo dia, quando surgiu essa invenção, eu passei a falar com milhares de pessoas por aqui e a única coisa que eu não sou é robotizada nem manipulada, não diminuiu. O afastamento social é circunstancial, ele não vai ser permanente, mas mesmo que ele se tornasse permanente, mesmo que alguém dissesse, olha, as famílias vão ter que desenvolver imunidade, vão ter que aprender a viver em sós famílias. E não vão poder mais se encontrar tanto com pessoas diferentes. Significaria que nós iríamos perder o poder de humanidade? Absolutamente não. Talvez até nós aumentássemos o poder da nossa humanidade, porque a falência da nossa humanidade vem, sobretudo, da nossa falta de relacionamento, de convívio, de amor, de vínculo com aqueles que nós chamamos de pai, de mãe, de filhos, de filhas, de gente nossa, de quem a gente se distancia, se separa. O pai gera 3 filhos, mas para pagar a pensão tem que ter uma ameaça de prisão na cabeça dele, senão ele não faz nada. Tem que ter um advogado em cima dele. Então, para mim, a desumanização está aí. Não tem nada a ver com a tecnologia. Tem a ver com a nossa atitude em relação ao próximo, especialmente ao próximo que está do nosso lado. É justamente o oposto. O cara fica em silêncio com quem vive ao lado dele e só conversa com quem está à distância. E só sai para encontrar quem está distante. E se quem está do lado dele pede para ir, ele diz, não, vai estragar minha happy hour. Fica aqui mesmo. Então, querido, em tese, do ponto de vista generalista, não é isso que provoca a robotização, de modo algum. Braulio, você não quer dar um toque aí em como o pessoal pode fazer para ajudar a ver em VTV? Porque nós tiramos o Papo de Graça no ar aqui no estúdio, ali embaixo. Mas nós estamos pagando tudo. Quer dizer, a única coisa... eu tô ajeitando. E tem mais, a VTV está no ar, no portal caifado.net. Se você for lá, tudo que eu estou falando esses dias todos está rodando em sequência, um depois do outro. A nuvem está do nosso lado, mas a gente tem despesa. Os funcionários não estão vindo aqui porque estão em casa, mas estão comendo. Você está fazendo jejum desde o dia 16 de março ou você está gordinho, você comeu alguma coisa? Então,
Então está todo mundo precisando. Fala como é que eles podem fazer para nos ajudar. Eu vou virar a tela aqui, ó. Eu coloquei o computador aqui atrás, vou tentar fazer uma gambiarra aqui, ó, para a galera, porque essa coisa é muito diferente, né? É um negócio muito inusitado, a gente não consegue. .net, ó. Ó o mousezinho, tá vendo? Bonitinho. Tô vendo. Entra no seu computador, então, vai lá, ó, contribuição, tá vendo? Tô vendo. Olha que bonito. Clicou em contribuição, cai naquele nosso famoso verdinho que tá do lado ali, ó. Uhum. Olha que beleza. Passa por ele. Okay? Então clica no dedinho aqui, ó. Você tem aqui todas as alternativas para ajudar a gente aqui, ó, nessa quarentena. É importante mesmo. Você tem a primeira delas, é o depósito de transferência bancária, né? Amém. São 2 bancos aqui, ó, o Banco do Brasil e Santander. Abaixo você tem o Visa, Mastercard, American Express, todas as bandeiras. Você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única através do seu cartão de crédito. E abaixo você tem o PagSeguro, né? O PagSeguro tem todas as bandeiras disponíveis, você pode gerar boletos também. Para você que não mora no Brasil, e para você também que mora no Brasil, mas quem não mora só pode usar esse sistema, é só usar o PayPal. Então, clicou aqui, ó, nas alternativas que você quer, depósito em conta, cartão de crédito, PagSeguro, PayPal, clique em continuar, tá lá dentro, Caião. Legal? Amém. Legal. Ajudem a gente. E não esqueçam, você pode se matricular no Zoom íntimo com o Caio. Nós já temos 2 turmas. Daqui a pouco, às 3 da tarde, eu vou conversar com a primeira turma. Ontem foi uma conversa de quase 2 horas com a primeira turma. E depois tivemos outra vez uma conversa de quase 2 horas com a segunda turma. E se você quiser entrar, nós ainda temos chance para você entrar no Zoom íntimo com o Caio. Daí são conversas muito francas. E tem um detalhe: quem quer ficar com o seu rosto aparecendo durante as conversas pode. Mas tem pessoas que têm coisas tão íntimas para perguntar. A maioria pergunta mesmo com o rosto assim, para fora, tranquilo. Mas tem alguns outros que preferem falar do ambiente sem face. A voz deles é nítida, me ouvem, me veem, mas quando a coisa é íntima demais, algumas pessoas preferem nem aparecer para os outros lá no Zoom. Mas é uma congregação, aquilo ali vai virar uma congregação, porque o pessoal vai acabar ficando amigos entre eles, conversando entre eles, vão se conhecendo, e é muito bom. Foi maravilhosa a experiência de ontem, e eu espero que você se inscreva. Diz para eles, Braulio, o que eles devem fazer para se inscrever. Vamos lá, cortei aqui de novo para o site, né? Estou mostrando a tela do meu computador. Você que está aqui, então, no caiofabio.net lá em cima, está aqui no site do Caião, é só baixar aqui, tem a tela da VMVTV abaixo, ok? E abaixo você tem um preto aqui, ó, tá entre o ativar e entre a Santa Corda, tem o uso íntimo. Você clica aqui, cai lá dentro e faz a sua inscrição, tá bom? Legal. É isso aí, é então jogo rápido. E aí a gente abrindo novas turmas, você tá apto a participar. Caião, e lembrando, igual você falou da descrição, a pessoa não quer entrar com a imagem dela no Zoom, ela pode perguntar para você por texto. Eu hoje, para nossas aulas aqui de hoje, né, para esse Zoom íntimo de hoje, eu tenho vários textos já perguntas feitas em texto que eu vou te fazer agora à tarde, que vieram de ontem. É bem legal. Não deu para falar hoje, amanhã você fala. Não deu para falar amanhã, depois de amanhã você fala. Tá bom, meu amigo. Olha só, gente querida, nós vamos terminar aqui. Foi um prazer enorme esse primeiro papo de graça instagrâmico, com tela dividida, eu e o meu querido amigo Braulio. Acompanhem nas minhas redes sociais, aqui no Insta, no YouTube, no Face, a programação toda dessa semana. Na quarta-feira eu vou ter uma conversa aqui com o Murilo Couto. Lembra do Murilo Couto? Um grande comediante de stand-up. E eu conheci ele lá no De Noite,
com o Danilo Gentili. Ele trabalha com o Danilo. Foi lá que eu conheci. E eu vou ter o prazer de quarta-feira à noite entrevistá-lo, a gente vai conversar aqui. Tem um bocado de gente. O Fábio Rabin, ontem confirmou já o dia dele, ele vem. É um cara também... Meu Deus, eu sou fã do Rabin, para mim. Interessantíssimo. Judeu, Rabin. O Rabin é judeu. E aí tem alguns outros que eu estou esperando a confirmação, mas já tem mais de 31 inscritos para as nossas lives com tela dividida. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Meu querido Braulio, saudade de você. Um corona beijo para você, meu querido. Corona beijo. Um corona beijo. Só uma última aqui. Uma última, por favor. Tá bom. Pessoal, acabou aqui a live. Mande a sua pergunta para o meu direct. Tá bom. Porque aqui, eu não consigo ver, eu perco a dinâmica, que eu fico meio desesperado, não consigo nem prestar atenção no que o pai está falando. Manda no meu direct aqui, que aí eu já vou. Braulio Nápoles. Está com arsenal aqui. Isso, Braulio Nápoles, entra lá, manda no direct dele no Insta e clique aqui no meu Instagram, se inscreva, convide os amigos. Vamos encher. Desde que o coronavírus começou para cá, o meu Insta já cresceu quase 30 mil novas pessoas. E o YouTube já quase 40 mil novas. Então vamos mandar ver, vamos distribuir a palavra, vamos consolar corações, vamos erguer a fé, vamos levantar o caído, vamos com todo o nosso amor na direção de tanta gente que está precisando. Beijão. Deus abençoe, gente boa. Amém. Bye, bye, planeta.